Em 2022 estávamos assim. Já não é novidade nenhuma ser exclusivo da Xbox, está sempre lá no deal. Yes! Yes! Finalmente! É o 2. Finalmente! Hollow Knight 2. Finalmente, caralho! É, Tantos gajo, anos mano. para me anunciarem esta merda outra vez. Vai para o Game Pass, eu compro o jogo à mesma, eu estou-me a cagar. Quintas a tirar a carteira ao ecrã. Yes! E depois, silêncio total. Por 3 anos. E do nada, esperança. Ok, Hollow Knight Silksong. Setembro? 4 de setembro! Espera, isto é daqui a uma semana? Yes! Finalmente temos data, caralho! Depois de umas semanas de espera, finalmente podemos jogar. Tá, 3. Já foi abaixo! Já foi abaixo! Literalmente 3. Pum! Morreu! 2 horas e 20 depois. Está a processar. Está feito! Yes! Yes! 2 horas e 20, caralho! Depois de 2 horas e 20, aí sim pude finalmente jogar Silksong. Mas para que tanto hype? É só a sequela do melhor Metroidvania dos últimos anos, que reviveu o estilo de jogo e é considerado por muitos dos melhores jogos já feitos. Nada de especial. Por muitos anos esteve no mesmo limbo de jogos que nunca iam ser lançados, como Half-Life 3. E isso, junto com ser o jogo mais wishlisted de sempre, catapultou a sua popularidade para a estratosfera. E já disse que o jogo foi feito por 3 pessoas que, em vez de estarem a estragar a sua saúde mental, estavam apenas a divertir-se, e por isso é que demoraram tanto a lançar o jogo. Uau, bom ambiente em produção de jogos em 2025? Quem diria? Com a expectativa lá em cima e um ano recheado de grandes títulos, seria difícil destacar-se. Mas será que conseguiram? Bem, eu fiz 100% do jogo e estou pronto para dar yep nos próximos 30 minutos ou whatever, quanto tempo é que este vídeo tem. Não se esqueçam de deixar like, sub e comentar qualquer coisa, até um emoji serve, para apoiarem este conteúdo que eu faço aqui com tanto carinho. E isto vai ter spoilers de Hollow Knight e Silksong, portanto cuidado. Então, sem mais delongas, esta é a pseudo-review de Hollow Knight Silksong. Silksong foi lançado dia 4 de setembro de 2025 para quase todas as plataformas. E eu acredito que até a Rainha de Inglaterra jogou Silksong, seja com um tabuleiro Ouija ou qualquer coisa. Do riquezão ao Presidente da República, da Cozy Gamer até ao jogador de esportes. Toda a gente jogou. Nós vestimos o manto vermelho da Hornet, uma aranha filha do Rei Pálido e de uma das Dreamers. Se quiserem mais detalhes sobre a história de Hollow Knight, tem aqui um linkzinho que vai dar para um vídeo de uma pessoa muito fixe. Ela foi capturada e levada para o reino de Farlum, que está totalmente dominado por Seda. E a nossa missão é chegar à cidadela e tentar acabar com isto tudo. Depois deste início, qual foi a primeira experiência que toda a gente viu? Pelo menos no meu caso, foi um espetáculo visual. Logo no início somos recebidos com uma cutscene e, ao contrário do Hollow Knight, vão aparecer muitas mais daqui para a frente. Eles decidiram elevar a fasquia em todos os aspectos. Não sei como, mas eles conseguiram. Em questões gráficas podemos ver que todos os cenários são bem mais vivos e distintos uns dos outros. Enquanto antes as primeiras horas eram passadas em 50 tons de roxo, agora começamos numa zona verde, que é o contraste perfeito para o manto da Hornet. Todas as cores são mais vivas, até comparadas com os trailers antigos. Temos muito mais efeitos no ecrã, como flares nas zonas perto da lava ou enxames de bichos logo no início. Temos muitas mais cutscenes, mas infelizmente dá sempre aquela sensação de quero mais. Mas o pouco que temos é extremamente bem animado e bonito. Não só as cutscenes, como todas as animações. É uma
delícia olhar para a Hornet. E não, parem de pensar nessas coisas, seus porcos. Ela nem sequer é um mamífero, ela é um inseto. Tecnicamente não, porque aracnídeos não são insetos, mas Tá bem, deixa de ser nerd e dá like neste vídeo. Eu odeio a internet. É só olharem para todos os movimentos, tanto da Hornet como de todos os inimigos, que vão poder ver o quão bem animado este jogo é. E não esquecer, tudo desenhado à mão. Pegaram nos sketches de um caderno, digitalizaram e depois passaram por cima no computador. E uma curiosidade, se conseguirem mover a câmera com um software à parte, podem ver as várias camadas que constituem estes gráficos incríveis. Eu não sou expert nisso, se quiserem dicas de produção de jogos ou coisas do género, não estou no canal certo. E uma última curiosidade, quando a Hornet se vira, ela faz uma animação extremamente parecida com a do Alucard do Castlevania Symphony of the Night. Inclusive, para mim, Sotne é o melhor Metroidvania já feito. E uma das coisas que o torna tão bom, além dos gráficos, é o design do mundo. E como é que Silksong se comporta neste aspecto? Como já é da praxe, o mapa de certeza que comeu a batata toda. Eu versus a pessoa que ela diz para eu não me preocupar. Este mapa está bem maior e para estes metros quadrados todos valerem a pena, é preciso haver condições e um preço bastante acessível. Eu estou triste, eu quero comprar uma casa e não consigo. Não falta variedade em Farlume, de zonas verdejantes cheias de musgo como o Moss Grotto, que inclusive levam-nos para o nosso primeiro hub, o Bone Bottom. Bem, se existe um Bone Bottom é porque existe um Bone Top, certo? Temos The Mellow, onde nós conhecemos o personagem mais importante de Silksong. Oi, viu isto, Donzela Vermelha? Por tão grande ouviu a minha canção e em sua bondade antiga e infinita abriu o caminho para nós. Portão, o portão mais gentil que já vi. Portão, o maior milagre daqui. E também é o mapa perfeito para vocês jogarem ao chão é lava. Hunter's Marsh, conhecido por causar stress pós-traumático, mas falamos disso mais tarde. Deep Rocks com uma vibe meio cyberpunk, meio fornalha do Minecraft. Os Coral Chambers com aquela música linda e aquela vibe de mosteiro angelical. Clockwork, que além de ser a TikTok Clock aqui do sítio, só que com robôs, fez-me perder a cabeça por causa destes saltos nojentos. E falando em perder a cabeça e ficar louco, Bilewater, como quiserem chamar. É com aquelas minhocas filhas da mãe que quando nós caímos naquela água choca, nós temos de gastar a nossa seda para tirarmos as minhocas. Logo, ficamos com menos uma cura, logo eu ganho uma depressão. E mais estes inimigos aqui que saltam da água, sabem? E aqueles parkours que tu tens de fazer. Vamos arrefecer aqui um bocadinho a cabeça, vamos para Mount Fake, isto tem muita neve, é bonito e fresquinho. E nós temos que ir para as tochas para não ficarmos congelados. Coral Tower, que para mim é a zona mais bonita do jogo, com todos estes tons de carmesim e azul e aquela parte que nós vamos de baixo para cima, que até aparece no trailer. Coisa linda. Entre muitos outros, como dá para ver, não falta variedade. Em questões mais estruturais, eu acho que este jogo é bastante mais Metroidvania. Mas Quintas, como assim mais Metroidvania? Mas o jogo não é um Metroidvania. Por exemplo, no ato 1 é-nos dada a missão de chegar à cidadela. O caminho normal é por aqui, nós enfrentamos este caminho maldito, enfrentamos o Last Judge, morremos e temos que fazer tudo de novo. E depois da 57ª tentativa, nós conseguimos abrir a porta. Abre-te Sésamo, chegamos à cidadela. Porém, como eu sou um gamer exímio, eu fui por um caminho secreto, fui dar a volta ao bilhar grande, enfrentei o Phantom, um boss completamente secundário, que inclusive é bem mais difícil, e puf,
cheguei à cidadela por trás. Porra, estou todo suado, estou a cheirar a cavalo. Isto para mostrar que existe várias maneiras de chegar ao mesmo sítio, o que é bom, porque assim uma gameplay de uma pessoa não vai ser a mesma da outra. Se há coisa que deixa o meu coração quentinho é quando eu começo a ouvir o cantarolar da Chakra, que é a mulher linda, maravilhosa que nos vende os mapas. Obrigado por ajudares com a minha ansiedade, é que eu não tenho sentido de orientação e com o mapazinho fico menos nervosinho. Outra coisa que nos deixa com aquela sensação de lindo, livre, leve e solto é uma missão mais para a frente, que é ir buscar 3 partes de uma melodia. E nós podemos ir buscar cada uma delas na ordem que nós quisermos. O que é sempre fixe. Eu gosto de ter assim mais liberdade para fazer as coisas, deixa tudo mais Metroidvania. E esta aqui, inclusive, é uma das missões principais. E já que eu toquei nas missões, para além da missão principal de cada ato, temos muitas missões secundárias. Metam-me uma trela e chamem-me de Bobby, porque e com caraças isto está cheio de fetos com esse. Eu não sou furry, ok? Acho eu. Desde entregar mantimentos sem levar dano, até resgatar outros insetos, não te preocupes, Charminho, ninguém vai te fazer mal. Nem que seja a última coisa que eu faço nesta terra. Algumas missões como esta do Sherma são bastante marcantes, mas grande parte delas são bastante repetitivas e chatas. Pelo menos por uma pessoa normal. Eu não sei porquê, eu adoro este tipo de missões em que eu posso simplesmente desligar o cérebro e farmar um bocadinho off-stream, que é o que eu fiz enquanto estava a jogar Silksong. Faz-me lembrar jogos como Far Cry, GTA ou Borderlands 4, por exemplo. O problema é que para chegar ao ato 3, o ato secreto que vai desbloquear o final real, é necessário fazer grande parte das missões secundárias. O que para muita gente pode ser até bastante maçante. Eu não acho assim tanto, mas prontos, ao menos os rewards são minimamente decentes. Desde upgrades de vida, upgrades para a nossa arma, etc. De coisas secundárias, em vez dos grubs, nós temos as fleas, ou pulgas, que funcionam da mesma forma. Temos de ir lá e encontrar os bichinhos. Só que desta vez, eles não tiveram um final tão trágico. Olhem para estes bichos felputos, parecem a minha gata. Eu esqueci-me de falar disto nos gráficos, mas olhem aqui um detalhezinho muito interessante. No Hollow Knight, as transições entre os mundos eram feitas apenas à entrada, com uns efeitos sonoros. Em Silksong, eles ampliaram isso e tem salas inteiras que foram criadas para fazer uma transição mais suave. Também utilizam algumas partículas e efeitos para suavizar a cena. E para popular este mapa imenso é preciso inimigos do mais alto nível. Infelizmente não faltam inimigos, são mais de 240 bosses. E agora vou passar a falar alguns dos meus favoritos. O Fourth Chorus, que para mim tem dos melhores designs do jogo inteiro e é apenas um mini boss que aparece logo no início. Olhem para ele é tão épico, tão lindo. Caguem no Windows, na Men's Magazine, ou lá o que é, metam este gajo lindo, 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 olha este robô. O Last Judge, que eu já tinha falado antes, o boss principal antes do ato 2, parece muito um boss de Blasphemous, um grande Metroidvania que eu recomendo bastante. E é também conhecido como o boss que faz a trolladinha do Casio, porque ele explode por todo o lado. Eu sou muito gamer, então eu fugi logo a 7 pés, porém há certos streamers que sofreram bastante com isso. Palhaço caraça, eu morri? Não me digam que eu tinha que sair dali. Não me digam que eu tinha que sair dali e morri. Muito triste, Sorrow. Deixem um followzinho no canal dele. Coitado. Um like igual a um Sorrow, muita força. Também temos este inseto que eu acho engraçado o facto de ele ter uma tesoura gigante, porque ele pode vir a cortar o teu pé cabelo. Esta flor esquisita que vira um long boy. But how are you do it? Meu, estes memes são extremamente recentes. Eu vou afastar a Gen Alpha toda. 6-7, 6-7. Os Cogwork Dancers, que além da música que parece que tem um som de um relógiozinho de fundo, eles também têm aqueles movimentos super rítmicos. Tematicamente, este boss é... E em questão de lore também é muito interessante. Estes possuem a alma do namorado do Green Prince, que se sacrificou para criar umas máquinas para salvar o seu reino das garras da Grandmother Silk.
que é responsável por toda esta seda em Farloom. Mais para a frente nós enfrentamos o próprio príncipe e a alma do seu amado, e quando o derrotamos, colocamos por fim a alma no seu descanso eterno. Descansa em paz, Casal Yaoi. O Thrumio, que dá uma vibe muito de Metaton do Undertale. Meu Deus, esta imitação ficou horrível. Ele, além de fabuloso, ele é amante de pirotecnia. Os Musquicórnios, que eu simplesmente só adorei o nome. Também gosto dos tonzinhos de cor deles, mas Musquicórnio. Eu não quero ter filhos, mas se tivesse eu já sei qual seria o nome. E agora temos o boss com a backstory mais triste. O Seth, que foi criado por uma pessoa na vida real do mesmo nome, que infelizmente veio a falecer em 2019 por causa de cancro. Então a Team Cherry decidiu dar destaque ao nome dele nos créditos do jogo, junto de todos os apoiantes, e imortalizá-lo com um boss baseado no desenho que ele tinha feito. A luta dele é incrível e é bastante desafiadora. Portanto, eu acho que não poderia haver melhor homenagem. Descansa em paz, Seth. O boss que eu falei antes, o Phantom, um boss totalmente opcional que é bastante desafiador também e tem uma música muito fixe toda com órgãos. Eu a clicar aqui num coração, outro aqui no fígado. E isto eu só dei alguns exemplos, existem muitos mais inimigos. E se vocês tiverem aí algum favorito que não seja um destes, deixem aí nos comentários. Façam aí aquela interação que é para o algoritmo upa. Mas de que vale ter tantos inimigos se a gameplay não é satisfatória? E bem, finalmente chegamos a uma das coisas mais polémicas em Silksong. Algo que divide completamente a comunidade. Neste caso, estou a falar da gameplay e da dificuldade. Mas antes eu esqueci-me de ir buscar uma coisa ao carro que eu tenho que entregar à minha mãe, portanto fiquem por aí que eu venho já! Porra, onde é que meti as chaves do carro? Olá, Pinto, está tudo? Porquê é que tu tens as chaves do meu carro? Explica-me. Isto é que, digamos que eu tive de vender o meu carro porque eu precisava comprar um jogo, sabes como é que é, jogos são bem da casa e não sei o quê. Então eu vendi o meu carro e precisava do teu para fazer umas coisas, sabes? Meu, se precisarmos de um sítio para comprar jogos baratos, eu tenho um sítio perfeito para ti, meu. Anda cá, mas é. Tá bem, eu já vou aí ter. E mete as chaves do carro no sítio, ok? Tá bem, eu devolvo, não me batas. Na Instant Gaming vocês vão encontrar os vossos futuros jogos favoritos aos melhores preços e para qualquer plataforma. Olhem aqui para o FIFA, olhem para o Ark Raiders. Olhem para o Silksong, que é o jogo que estamos a fazer review. Olhem até para o Detroit Become Human, que está a menos de 10 euros. Mas então esse site é de confiança? Mas é claro que é de confiança, Quintos. Olha para a quantidade de reviews e também qualquer coisa. Se tiveres algum problema, podes sempre contar com o suporte 24 horas. Ei, maravilha, mas há um problema. Eu não tenho mesmo dinheiro nenhum e agora não consigo comprar nada. Não há problema, Quintos. Se não tiveres dinheiro, podes sempre participar no giveaway mensal da Instant Gaming e ganhar alguma coisa do site à vossa escolha. Isso assim é muito bom, ganda Instant Gaming, gostei. É fantástico, não é, Quintos? Passem nos links que estão no comentário afixado, que vocês ao passarem por aí vão estar a ajudar aqui a minha pessoa. Muito obrigado Instant Gaming pela parceria e agora vamos falar da gameplay e da dificuldade de Silksong. Tentar superar aquilo que Hollow Knight fez foi algo que parecia impossível. Tentar equilibrar, criar algo novo, familiar e com o mesmo nível de requinte do seu antecessor parecia uma missão impossível. E será que conseguiram? Isto vai depender muito de pessoa para pessoa. E é aqui que aparecem as polémicas. O combate do jogo está bem mais complexo. Não é só spamar ataques, usar o Cloak Dash para não levar dano e GG. A Hornet aqui é bem mais frágil que o Knight. O que faz sentido em questão de lore. O Knight enfrentou literalmente Deus. A Hornet é apenas um inseto normal muito bem treinado. É preciso olhar para o inimigo, atacar, esquivar e estar sempre atento. Mas para que tanta cautela? Primeiro, a cura é bem diferente. Em vez de poderes curar uma máscara de cada vez, tens de encher uma barra de seda com ataques e depois curar logo umas quantas máscaras. Só este pequeno detalhe já muda muito a maneira como tu abordas o combate. As curas parecem ser mais valiosas. E agora até no ar podes curar, o que equilibra um pouco a coisa. Tenho a impressão que a Hornet é ligeiramente mais lenta, mas ela, além do dash, também pode correr e ser the fast
fastest thing alive. E até na parede ela pode dar dash, o que eu mal usei, mas prontos. Mas o principal motivo deste cuidado todo é que a Hornet é feita de papel. Antes só os bosses conseguiam dar 2 máscaras de dano. Agora parece que grande parte dos bichos tomaram esteroides e estão aí a acabar com a nossa felicidade. E muita gente odiou esta alteração. Mas vejam este ponto. Silksong ganhou um spotlight gigante depois de todos os memes e do sucesso de Hollow Knight. O que fez com que muita gente fosse jogar Silksong sem sequer ter jogado um Metroidvania na sua vida. Silksong foi feito para quem já jogou Hollow Knight e queria uma versão expandida, mais detalhada e mais desafiante. Só que muita gente foi no meio do hype, jogou e não gostou. Olharam para a Hornet e ficaram: ai, que bonitinho, quero jogar. E depois chegaram a este mini boss nojento e plau, lixaram-se. Eu pessoalmente gosto muito desta alteração, porque para mim o jogo, se não tivesse isso, seria praticamente a mesma coisa do seu antecessor. E o que é que ia acontecer? Toda a gente que ia comprar Silksong ia ver que é a mesma coisa que Hollow Knight e iam se queixar à mesma. Eu adoro um bom desafio e isto deu uma vida diferente a cada combate. Faz com que o jogo seja bem mais parecido com Dark Souls em alguns aspectos, onde todos os inimigos podem te limpar o sebo. Isto é uma questão total de preferência e inclusive existem modos para tirar o dano de 2 máscaras se vocês quiserem. Mas para mim isso tiraria totalmente a identidade de Silksong. Mas consigo perceber que também quem não curtiu, tanto jogadores experientes como pessoas que caíram de paraquedas num jogo difícil. Somos todos diferentes and it's all fine. Na minha opinião, também não acho lá muito bom estar a pôr mods para tornar o jogo mais fácil, mas o jogo é vosso, vocês fazem o que bem entender, não é? E eu também tenho direito à minha opinião. Isto chama-se ser adulto e não andar aos gritos no Twitter. Uau, podemos discordar e não andar à batatada. O quê? Uma coisa que eu acho triste é que nas redes sociais as pessoas não têm qualquer tipo de nuance. As pessoas ou adoram um jogo e idolatram, ou o jogo é uma total porcaria. Só porque o jogo é mais difícil e muita gente até pode não gostar desse aspecto do jogo, não quer dizer que o jogo seja automaticamente mau. Porque é que tanta gente fala, por exemplo, de Dark Souls ou de Elden Ring, que é um jogo incrível, mas muito frustrante, mas depois quando pegam em Silksong estão sempre a criticá-lo? Há pessoal que gosta de um tipo de jogo, há pessoal que não gosta de outro, há pessoal que gostou de Hollow Knight, há pessoal que prefere o Silksong, e isso é normal. Não ser um jogo que apela às massas não faz automaticamente com que um jogo seja mau. Mas há uma coisa que é unânime e que eu também não curti, que é o Pogo do Silksong. Ai, que nojo! O Pogo, para quem não sabe, é quando vocês dão um ataque para baixo e conseguem fazer um parkour por cima de obstáculos. Enquanto que no passado, quando tu davas um ataque para baixo, o ataque realmente ia por baixo de ti, no Silksong ele vai na diagonal com um pequeno dash. Isso dificulta e muito este parkour nestes balões malditos de Hunter's March. Eu disse que eu ia falar disso, eu disse! O stress pós-traumático que isto me criou não está escrito. Quantas vezes é que eu morri à pala destas porcarias? E para além disso, o Pogo tem um bocadinho de delay que acaba completamente com os resquícios de saúde mental que eu tenho. Mas eu tenho que ser honesto, para combate até que é porreiro, porque quando tu fazes esse ataque e tu acertas no inimigo, a Hornet faz um pequeno mortal para a frente e isso é muito fixe para tu te esquivares de inimigos. Mas agora para parkour... Porém, sim, isso é mau, mas a Team Cherry está 2 passos à nossa frente, porque dá perfeitamente para tu consertares o Pogo. Com o quê? Com os Crests. Crests são estilos de combate. Cada um deles muda todos os teus ataques carregados e adiciona algumas vantagens e desvantagens. E se por acaso não curtirem de nenhum dos fighting styles que existe e tiverem saudades de como o Knight se comportava, não se preocupem porque existe um igualzinho ao do Knight, até a forma é igual. O que quer dizer que eles tecnicamente consertaram o Pogo. Yeah!
Ou seja, todo o trauma foi para absolutamente nada. Inclusive eu não falei em relação à Fighting Style Hollow Knight, ainda por cima, esta consegue ser obtida muito no early game, portanto realmente não te afeta muito, mas aquelas primeiras horas em que tu fazes o parkour com Fighting Style normal são nojentos. Dependendo do vosso Battle Crest, vocês podem levar um certo número e tipo de Charms, que têm as cores vermelho, amarelo e azul. Em cada crest vocês podem inclusive dar upgrade e ter mais slots para Charms. Tens alguma variedade, mas tens muito menos variedade do que comparado com Hollow Knight. Mas para mim o melhor Charm é o dos dados. É pura sorte. Tens uma chance de negar o dano ou de dar dano crítico, o que gera momentos estupidamente hyped para criar clipes para ganhar 0 cêntimos no TikTok. Sigam-me no TikTok e vejam os clipes aqui também no YouTube Shorts. Ajudem um gajo. Mas nota-se perfeitamente que eles tiraram um bocado do destaque dos Charms para darem destaque aos Battle Crests. Para mim funciona bastante bem. Eu acho que a maneira antiga era bem mais overwhelming. Tinhas muitas opções, muitas coisinhas. Aqui consegues minimizar um bocadinho as opções de certa forma. E sim, principalmente teres aqui estas cores pode parecer limitante. E é bastante. Porém, às vezes no limite é que nós conseguimos experimentar coisas novas. Outra coisa para mudar um bocadinho a gameplay são os ataques especiais que gastam seda. Enquanto que no Hollow Knight nós tínhamos um ataque especial para cima, para a frente e para baixo, aqui nós podemos colocar um de vários ataques no nosso Battle Crest. Pessoalmente eu gosto muito deste ataque porque dá dano a toda a gente à minha volta. Uma grande novidade introduzida por Silksong são as ferramentas. Elas parecem muito com as armas secundárias de Castlevania. Realmente, eles tiraram muitas ideias de Castlevania. Isto daqui a pouco é o Castlevania Sinfonia dos Insetos. Temos a tirar espinhos para a frente, temos a tirar espinhos na parede até que um inimigo se encoste neles, temos espinhos no chão, entre muitos outros. Todas essas tools possuem munição e para restaurar precisam de voltar ao banco e gastar Shell Shards, que apanham aí por milhentas maneiras diferentes, como partir pedras do cenário, com alguns inimigos, entre muitas outras maneiras. Não vos vai faltar munição, não se preocupem. Hornet ganhou uma habilidade incrível de subir bordas. O giro é que o jogo não tem medo de te atirar uma coisa nova assim do nada. Tu estás a jogar todo feliz, oh meu Deus, estou a jogar Silksong, obrigado pelo subprime. E do nada, puf, tu és capturado, acordas e estás nua! O Rule 34 vai começar a trabalhar. E a nossa missão é fugir daqui. É uma maneira super criativa de entrares numa zona nova e de mudares completamente a gameplay. E evitar que a experiência seja sempre a mesma coisa. Além que esta parte também parece muito Metal Gear. Eu nunca joguei Metal Gear, mas vi imagens e parece. Que poser, meu, que poser! Mas overall, depois disto tudo, da dificuldade, destas cenas todas, para mim, a gameplay é muito boa. Por mais que não seja para o gosto de toda a gente, pelo menos podemos dizer que é uma coisa única e, acima de tudo, complexa e desafiante. Uma coisa que também eu acho bastante complexa, principalmente de entender, é a história de Silksong. A estrutura da história é a mesma de Hollow Knight, porém aqui tem uma pequena divisão em 2 atos principais e um escondido para termos o final verdadeiro. A história base é relativamente simples de perceber, porém se quiseres saber todos os detalhes terás de entrar num rabbit hole gigante. Todos os cenários e detalhes contam uma pequena história. Por exemplo, em Underworks podemos ver uns bancos que tens de pagar para os usar apenas uma vez. Estes são usados por insetos que foram escravizados pelo povo da cidadela para trabalharem até morrer. Tipo o Loam, um NPC 100% secundário que serve apenas para expandir a história deste local. Os personagens continuam cheios de personalidade e com os seus sons do costume. O melhor é mesmo o Sherma, meu Gold incrível, maravilhoso, protejam este lindo, lindo, lindo
A Hornet agora fala, o que para mim ajuda a tornar a história mais interessante e mais fácil de se perceber. Já que estou a falar dos personagens e dos diálogos, adoro o detalhezinho simples que mostra quem está a falar na borda da caixa de diálogo. Mas em geral, este tipo de narrativa para mim é algo mais secundário no Metroidvania. Eu pessoalmente prefiro outro tipo de narrativas, bem mais diretas. Se queres saber os detalhezinhos todos, vais ter que andar aí a pesquisar ou a ver um vídeo de história gigante. Eu pessoalmente vi este do Mossback, o link vai estar aí na descrição. E o pior, há uns detalhes da história que ainda não foram explicados. Vamos ter que esperar por updates e DLCs, que inclusive já foram confirmados. Yippee! E agora inserir aquela ponte muito linda que é para dizer, oh meu Deus, vamos falar de música. Eu estou sem criatividade, eu já tive de gravar isto 2 vezes, eu lixei isto tudo. Vamos lá, música. Que soundtrack! Ela é bem mais misteriosa, ambiente e foca-se muito mais em sons mais orquestrais. De músicas de boss que eu gosto temos a Widow, to Phantom, Fourth Chorus, e Last Judge. De outras músicas a destacar temos Choral Chambers, Cogwork Core, The Choir, entre muitas outras. Ouçam a soundtrack, vale muito a pena. O Christopher Larkin está de parabéns. E também nota-se que tem muitos mais sound effects, que é para dar ali, a criar o cenário, para deixar tudo bem mais ambiente e bem mais interessante. O que não temos neste jogo é o Karama ou isto infelizmente ficou no Hollow Knight. E para terminar, vamos falar de coisas aleatórias que eu não consegui encaixar em mais lado nenhum. Mais para a frente, tu consegues um poder que é estupidamente útil, que é de chamar os filhos da Bell Beast, que te dão teletransporte para o último sítio onde tu fizeste o Fast Travel. Além que estão tão fofinhas, olha que coisinha mais linda. Um detalhe que eu acho incrível é que, dependendo do inimigo, eles dropam coisas diferentes. Por exemplo, se vocês quiserem rosários, vocês vão ter que enfrentar bichos que se foram um dia peregrinos. Ou seja, só os inimigos conscientes é que dropam dinheiro. Os animais dropam os shards que depois podem ser usados como munição. Falando nos rosários, que além de serem aqui o dinheiro do jogo, também dá para fazer os colares. E eu pensava que isto não servia para absolutamente nada, mas por uma pequena taxa vocês conseguem salvar aqueles rosários que têm dentro daquele colar. Porque como itens eles não desaparecem quando vocês morrem, eles ficam ali guardadinhos. É bastante útil, por mais que eu não tenha usado na minha gameplay. Eu não sei se eu sou burro, provavelmente sim, mas quando vocês ganham o poder do violino, não é lá muito claro onde é que tu podes usar isso. Eu sei que isso é um bocado a cena de Metroidvania, tens de explorar, que é para descobrir, mas o Silksong não deixa muito assim na tua cara, tu tens que andar ali à procura e eu fiquei ali um bocado perdido. Cena aleatória awesome do jogo, olhem, esta erupção que nós fugimos, isto parecia uma cena do Ori, que é outro jogo também fantástico. Eu falei do Seth antes, que era uma coisa triste, mas também temos outra cena triste, que é do Garmont e da Zaza. Vocês vão encontrar estes dois durante o jogo, eles no início são aliados, porém passado algum tempo só a Zaza é que vai aparecer e vai pedir para tu a seguires. Depois de andarem um pouco, vocês vão ver Garmont completamente possuído e infelizmente vamos ter de o matar. É uma cena extremamente triste. Vocês já estavam fartos de referências a Castlevania?
Prontos, eu espero bem que não, porque tem aqui mais uma. O famigerado capítulo 3 é mais uma coisa que eles tiraram de um Symphony of the Night, onde tu tens de fazer cenas específicas, como missões secundárias, que é para desbloquear o True Ending. Tal como no Symphony of the Night, vocês têm que fazer umas cenas específicas, que é para desbloquear metade do jogo que está num sítio diferente. Ou seja, acabas o jogo e ainda tens muito mais horas para desfrutar, e isso ajuda a tu realmente interagir com tudo o que o jogo tem para te oferecer. Para vocês verem, eu quando acabei o jogo, e eu estou a falar do True Ending, eu fiquei com 63% do jogo feito. 63. Portanto, não falta conteúdo. Eu sei que é para falar disto, o pessoal vai olhar e ficar tipo, a sério que vais falar disso com estes gráficos? Mas epá, eu acho que não temos essa garantia hoje em dia. A performance de Silksong é perfeita, não teve um único crash, não teve um único bug, tirando todos os insetos que estão ali pelo meio. E, acima de tudo, o preço do jogo é super acessível. E isso só ajuda a colocar assim um laçarote no grande pacote que é Silksong. Este jogo foi das melhores experiências de Metroidvania que tive até hoje. Para mim, Silksong fica junto dos melhores, tal como o seu antecessor Hollow Knight, Nine Souls, Blasphemous, Bloodstained, Guacamelee, entre muitos outros. É uma versão mais amadurecida de Hollow Knight em todos os aspectos. E se vocês tiverem paciência para lidar com a dificuldade acrescida, vão ter um mundo extremamente imersivo para explorar. Espero que tenham gostado desta pseudo-review. Não se esqueçam de deixar um like, comentar, dar sub, compartilhar com os vossos amigos, etc. E também clicarem no link de Instant Gaming se quiserem ajudar mais diretamente. Esta foi a última pseudo-review do ano, ou a primeira do próximo ano, dependendo de quanto tempo a demorar a editar isto. E este ano, o de 2025, foi o ano que eu mais fiz pseudo-reviews. E eu estou muito feliz com o feedback que eu tive este ano. O canal do YouTube nunca esteve tão bom. Muito obrigado por todo o vosso carinho. Vocês estão a concretizar um sonho de menino, que era fazer estes vídeos de review, a copiar o Clone Contra-Ataca, copiar o Remedy, entre muitos outros. Mas é isso. Muito, muito, muito obrigado por todo o vosso apoio e vemo-nos numa próxima. Tchau, pessoal. Deep Props. Ai, aquelas minhocas filhas da mãe que quando nós caímos naquela água choca, temos Mas no meio desta dificuldade toda, a Hornet ganhou uma Castlevania Symphony of the Night, eu não sei falar.